SCP-5000. Tiros ressoam no corredor de concreto do local 22. As telas são a única coisa que escapa de cada sala. Um grupo de homens vestidos com trajes de combate pretos e máscaras transita entre as seções do complexo. Pietro Wilson se esconde no escritório, ouvindo os apelos de misericórdia dos colegas. Ele treme incontrolavelmente de medo. Quem são eles? Ele pensa. Por que estão nos matando? E como nos encontraram? Minutos atrás, Pietro Wilson jantava na cantina com colegas de equipe. Um grupo de homens fortemente armados entrou na sala. Eles ficaram em silêncio, observando a área. Um cientista se levantou e perguntou se poderia ajudá-los. Então o massacre começou. Um dos homens mascarados levantou seu rifle e atirou na cabeça do cientista. O caos começou quando os mercenários ergueram suas armas e atiraram. Balas voavam por toda parte, e Pietro escapou ileso pela porta dos fundos da cafeteria, por sorte. Ele correu para seu escritório, bateu a porta e se escondeu sob a mesa. Agora ele está sentado no chão, com as pernas puxadas para o peito, tremendo incontrolavelmente. Depois de alguns minutos, ele consegue respirar fundo e diminuir a frequência cardíaca. Ele recupera o controle do seu corpo, mas ainda está cheio de medo e adrenalina. Pietro rasteja em direção à porta de seu escritório. Ele estende a mão e abre a porta. Há um leve clique quando a trava é liberada. Ele abre a porta apenas um pouco e espreita pelo corredor. As luzes de emergência piscantes iluminam o corredor por alguns segundos antes de mergulhá-lo novamente na escuridão. Não há ninguém à vista, mas da esquina, flashes de luz de tiros de metralhadora cintilam pelo corredor. Os gritos dos trabalhadores no local 22 são silenciados. Pietro respira fundo e empurra a porta ainda mais. Ele sai rastejando de seu escritório e começa a se afastar da violência. Infelizmente, para fugir do caos. Ele deve ir mais fundo nas entranhas do local 22. A saída fica do outro lado, mas ele tem muito medo de falar com os homens armados. Ele se levanta e tira-me sujeira de seu macacão azul de técnico. As luzes piscam e se apagam. O corredor fica escuro. Ele estende as mãos e entra em contato com a parede fria e úmida. Ele se guia pelo corredor, nadando na escuridão. Após alguns momentos, as luzes piscam e voltam a acender. Pietro olha por cima do ombro para confirmar sua segurança. No final do corredor está um soldado vestido todo de preto com uma máscara cobrindo seu rosto. O soldado permanece imóvel. Pietro se vira para encarar o soldado. Seus olhos se arregalam. Seu coração dispara. Ele não respira. A figura está imóvel. As luzes piscam novamente, e Pietro se impulsiona para fora da parede e corre na escuridão. Ele corre o mais rápido que pode quando de repente há um estalo alto e uma bala passa zunindo por sua cabeça. Ele sentia o vento raspando sua bochecha. Ele continua a correr. As luzes voltam a piscar. Ele olha por cima do ombro. Agora um grupo de homens armados o persegue pelo corredor, armas erguidas. Ele vira à esquina do corredor e desce um conjunto de escadas para dentro do local 22. No final da escada, há um corredor curto com uma porta no final dele. Não há mais para onde ir. Ele tira um cartão-chave do bolso e o manuseia com dificuldade. O cartão cai no chão. Pietro se abaixa para pegá-lo, e no processo, uma bala passa zunindo onde sua cabeça estava um instante atrás. O projétil se aloja na porta de metal. Ele pega seu cartão-chave do chão e o pressiona no scanner. A porta destranca, e ele corre para dentro do quarto. Ele rapidamente se vira e fecha a porta. Ela se tranca automaticamente. A última visão dele é dos assassinos fugindo pela porta. As luzes piscam na sala de Pietro. O quarto tem só uma porta, sem janelas e ventilações. Está completamente isolado. No meio da sala está o SCP-5000. Ele sabia que havia um SCP nesta sala designado como SCP-5000, mas nunca soube o que era de fato. Aqui está ele agora, olhando para um estranho arnês mecânico pendurado no meio da sala. De repente, um barulho alto na porta preenche a sala. Homens armados tentam invadir. É apenas uma questão de tempo até eles arrombarem a porta. Sem ter para onde ir, Pietro Wilson sabe que está morto. Ele olha para o SCP-5000 e balança a cabeça. O que tenho a perder? Ele diz em voz alta. Apenas a sua vida. Uma voz em sua cabeça responde. Ele caminha até o SCP-5000 e o puxa de onde está pendurado. É pesado. No traje mecânico há símbolos que ele não reconhece. Ele só conhece o traje por rumores ouvidos de outros funcionários do local 22. Ele teria aparecido pela primeira vez em um flash de luz na câmara de contenção de um SCP-Keter, no local 62C. A designação deste Keter era SCP-579. A única outra coisa que Pietro sabe é que todos no local 62C foram massacrados quando a contenção foi violada.
O SCP-5000 foi encontrado desativado ao lado de uma pilha de corpos. Ele coloca o arnês, e como se ele tivesse uma vida própria, o SCP-5000 começa a se ajustar às exatas dimensões do seu corpo. O traje cresce e desliza pela sua pele, envolvendo cada apêndice em armadura. Então começa a apertar. Pietro Wilson começa a gritar enquanto o SCP-5000 o envolve. O traje sobe pela parte de trás do pescoço dele e envolve toda a sua cabeça, silenciando seus gritos. A porta do quarto é estourada por uma explosão controlada. Conforme a poeira e a fumaça se dissipam, homens mascarados adentram a sala. As lanternas se movem enquanto procuram pelo técnico esquivo que acabou de entrar. Não há ninguém na sala. Tudo o que há é um rack vazio no meio da câmara. Os homens se espalham, mas não há outra saída. O quarto é apenas um sólido quadrado de concreto. Eles estão perplexos. Para onde ele foi? Um deles grita. Pietro Wilson desmaiou de dor quando o traje se prendeu ao seu corpo. Ele recobra a consciência, ainda de pé na sala. Ao seu redor estão homens em trajes de combate pretos. Eles o procuram. Ele prende a respiração e fecha os olhos, mas os tiros não chegam. Ele abre um dos olhos e olha ao redor. Por que ainda não o mataram? Pensa ele. Ele vira a cabeça devagar, enquanto homens armados passam por ele. Ele ouve alguém dizer para onde ele foi. Estou bem aqui, ele diz. Pietro percebe que seu corpo está contido dentro do SCP-5000 e se questiona se está morto. Ele levanta a mão e a agita na frente do rosto. Ele ainda está claramente vivo, mas parece que os assassinos não conseguem vê-lo. Ele se aproxima de um mercenário e acena em frente ao rosto dele. Não há reação. O traje me tornou invisível, ele pensa. Pietro olha para um dos homens para ver se ele consegue descobrir quem eles são e por que mataram todos na base. Na manga do casaco do homem estão as palavras Zeta-19. Ele nunca ouviu falar de Zeta-19 antes, mas devem fazer parte de uma organização que tenta minar a Fundação SCP. Os homens confusos continuam procurando o técnico na sala vazia. Pietro abre caminho pelo grupo de homens e sai pela mesma porta que entrou. Atravessando os destroços do que era uma porta, Pietro Wilson tropeça em alguns escombros. Ele tenta se equilibrar, mas acaba caindo. Ele fecha os olhos, ciente de que ao tocar o chão, o som da queda alertará todos os homens que o caçam. Mas o impacto nunca ocorre. Quando Pietro abre os olhos, é como se ele estivesse pairando logo acima do chão. Ele olha para baixo, para os seus pés. Os dedos do traje estão firmemente plantados no chão, como ímãs poderosos em ferro. O SCP-5000 impediu sua queda e está segurando-o no lugar usando apenas os pés do traje. Ele estende a mão e a pousa suavemente no chão. Ele se empurra para uma posição em pé. Ele se vira para olhar de volta para o quarto. Os homens continuam lá dentro em busca dele. Pietro retorna pelo local 22. Ele passa pelo escritório e segue para a saída da instalação. Ao passar pelos laboratórios e outras salas no local 22, ele encontra apenas carnificina. Todos os homens foram mortos. Uma bala extra foi colocada na cabeça de cada pessoa para ter certeza. Parece que a única missão desses homens era matar todos e garantir que eles permanecessem mortos. Ele segue rumo à saída do local 22, protegida por dois homens. Ao se aproximar dos dois homens fortemente armados, Pietro se certifica de ser o mais silencioso possível. Não é uma tarefa difícil, já que o SCP-5000 lhe deu capacidades de furtividade. Ele nota que até seus próprios passos não emitem som algum. É quase como se o traje permitisse que ele deslizasse pelo chão. Ele está quase na saída. Então ele poderá ir para casa. Ele respira fundo, vira de lado e passa apertado pelos dois homens que guardam as portas. No momento em que ele está quase deixando esse pesadelo para trás, um dos guardas se vira de repente. O ombro do homem atinge Pietro Wilson, desequilibrando-o. Ele é jogado contra o segundo guarda. Os dois homens gritam: "O que é isso?" Um deles grita. Eles apontam suas armas para o objeto invisível que os atingiu. É então que o SCP-5000 assume o corpo de Pietro. O traje ergue o braço e agarra um homem pela garganta. A laringe do homem é esmagada instantaneamente. O traje gira levemente, quebrando o pescoço do homem. Ele se vira para encarar o segundo homem, cuja máscara preta não consegue esconder o olhar de terror em seu rosto. Mas Pietro não tem controle sobre o que o SCP-5000 está fazendo. Ele nunca matou antes. O traje arremessa Pietro contra o segundo homem, prendendo-o na parede. Em seguida, agarra o topo da cabeça do mercenário e bate contra o concreto, repetidamente, até que os gritos do homem se silenciam. O traje libera o homem, e seu corpo sem vida cai no chão enquanto Pietro se afasta. Quando ele recobra a consciência, ele está do lado de fora, no local 22, no topo de uma colina, observando a instalação abaixo. Ele observa suas mãos e então seu corpo.
Ele ainda está contido dentro do SCP-5000. Um flash de luz revela um display de informações. Ele não reconhece os símbolos, mas conforme seus olhos se movem pela tela, eles se destacam. Diante de seus olhos, símbolos se traduzem em palavras legíveis para ele. Um dos símbolos agora diz: entrada de diário. Inseguro, Pietro começa a relatar o que aconteceu com ele no local 22. Ele cruza o deserto rumo ao refúgio mais próximo da Fundação SCP. Ele sabe que, uma vez lá, poderá pedir ajuda e novas ordens aos seus superiores. Ele talvez encontre um jeito de fazer o SCP-5000 libertá-lo. Caminhando com dificuldade, Pietro Wilson nota que seu cérebro indica sede. Mas os sinais vitais no visor do capacete mostram que ele está saudável. Na verdade, ele está ótimo. Seus sinais vitais estão perfeitos. O traje está fornecendo todos os nutrientes necessários ao seu corpo. Ele até consertou seu joelho machucado durante uma partida de futebol na faculdade. A articulação em si foi curada de alguma forma. Pietro finalmente chega à casa segura e abre a porta. Está quieto e empoeirado. Parece que ninguém esteve lá há anos. Ele vai até a estação de comunicação e tenta contatar a fundação, mas só consegue estática. Ele desiste e vai até a televisão. Ele aperta o botão de ligar. A tela chia ao ligar. O que ele vê faz seu queixo cair. O mundo está em guerra. Uma guerra entre humanos e monstros. O que aconteceu no local 22 também aconteceu em outros locais da Fundação. Os SCPs foram deixados em paz.